Olá, estamos de volta para mais uma aula e mais uma vez espero que você esteja gostando e tenha amado o conteúdo de limite. Tá? Nessa aula de hoje, nós vamos partir para um novo conceito, que é o conceito da derivada. Chamo a atenção para vocês do seguinte fato. Na prática, os engenheiros, os cientistas utilizam bastante o conceito de derivada integral. O limite ele é um pouco menos usual, apesar que ele também aparece em algumas situações práticas, mas é um pouco menos usual do que a derivada e a integral. Porém, vocês vão perceber também que por trás de uma derivada, por trás de uma integral, está um limite. Ou seja, o limite é uma ferramenta que ele vai criar novas teorias. Então, ele é o pontapé inicial. O conceito de infinitesimal é muito importante para a criação do cálculo. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a falar de derivada. Para falar de derivada, nós temos que voltar ao problema da reta tangente a uma curva, tá? E mesmo o conceito lá de velocidade. Nós vamos chegar aqui agora, pessoal, definir a derivada, vocês vão perceber, através de um limite. Tá? E esse conceito, esse limite em especial, ele aparece em diversas áreas do conhecimento. Apesar que foi criada uma ferramenta matemática, mas que essa ferramenta matemática ela aparece em várias modelagens de determinados fenômenos. E esse limite em especial também é chamado taxa de variação. Tá? E aí pronto, essa taxa de variação ela costuma aparecer em várias áreas do conhecimento, desde a economia, a psicologia, entre outras. E claro, em especial as áreas exatas de tecnologia que utiliza bastante ferramenta matemática. Então vamos lá. Nós vimos anteriormente que a inclinação de uma reta secante, aquela reta que corta a curva em dois pontos, é dada por essa taxa de variação média, que é a taxa conhecida desde o ensino médio, que é um valor final menos inicial dividido pelo intervalo, né? Final menos inicial também. Então essa taxa média, nós vimos que a gente pode aproximar o ponto Q do ponto P através de uma curva pela direita ou pela esquerda e chegamos a um resultado de um limite, onde aquele limite a gente definiu como a inclinação da reta tangente à curva. Então a gente está recapitulando, a gente vai precisar desses conceitos. Então vamos lá. Aqui nós temos aquela mesma figura, tá? Exemplificando mais uma vez, que a inclinação tá, é devida ao termo o ângulo que aparece aqui entre a hipotenusa e esse cateto adjacente, essa distância x menos a. Então, essa relação, esse termo dividido por esse, que dá a inclinação da reta secante, e quando a gente faz o ponto Q se aproximar do ponto P ao longo da curva, como nós vimos anteriormente, tá, a gente obtém essa reta aqui que tangencia a curva em um único ponto. Tá? E esse conceito de tangenciar a reta em um único ponto, a gente consegue calcular esta inclinação, que a gente vai chamar aqui de m, mais uma vez. E esse limite especial aqui, pessoal, é o que a gente chama de derivada. Tá? Então vamos ler aqui a definição de derivada. A reta tangente à curva y é igual a f de x, ou seja, uma curva qualquer. Em um ponto A e f de A, que nós temos as coordenadas x e y, né? É a reta passando por P com a inclinação dada por m é igual ao limite da f de x menos f de A, dividido por x menos A, quando x tende a A. Ou seja, nada mais é do que a inclinação de uma reta tangente à curva. Então veja a importância que isso vai ter. Isso aqui, a gente vai definir um conceito de derivada, onde nós vamos aprender ferramentas, nós vamos calcular derivadas sem usar limite. Mas, para construir a teoria, inicialmente a gente vai continuar usando limites aqui. Tudo bem? Vamos lá. Então, se a gente volta lá para aquela equação da reta tangente, onde aparece aqui a inclinação, se a gente está definindo derivada como esse limite, tá? Então, esse mzinho, que mais uma vez, fazendo análogo à equação do primeiro grau, ou à equação linear, y é igual a ax mais b, aquele azinho que nós já mostramos aqui, que é o coeficiente angular, ou seja, a inclinação da reta tangente, agora aqui a gente vai falar para vocês que aquele azinho que aparece também lá é a derivada de uma função, aquele número que aparece. Notem que no ensino médio não precisa falar nada de limite, não precisa falar nada de derivada, mas aquele coeficiente que aparece lá, nada mais é do que a derivada de uma função no ponto A, no caso. Então, como eu disse para vocês, vamos mais uma vez usar limites para a gente calcular então essa inclinação, essa derivada. Voltando para aquele mesmo exemplo da parábola y igual a x ao quadrado, tá?
Só que aqui agora a gente vai resolver sem usar mais a tabela de valores. Então, o coeficiente, a inclinação que é dada por esse limite, vamos substituir agora o f de x. Quem é f de x? X ao quadrado, a equação da parábola, tá? Menos a função no ponto. O ponto a igual a 1, está aqui, né? A igual a 1. Substituir 1 ao quadrado, se obtém 1. Então, x quadrado menos 1. Mais uma vez, substitui aqui o 1, né? X menos 1 está aqui. Mais uma vez, nós já vimos que essa função pode ser reescrita da seguinte forma. X menos 1 vezes x mais 1. E, neste caso, nós podemos simplificar essa função por x menos 1. Obtemos o seguinte resultado. Limite de x mais 1 quando x tende a 1. Então, notem que agora nós podemos aplicar aqui a propriedade, né? Calcular o limite diretamente, porque aqui não está aparecendo nada do tipo dividir por zero. Tá? Então, 1 mais 1, 2. Então, esse m, esse coeficiente, essa inclinação é igual a 2. E aí, a gente volta para aquela equação da reta tangente a uma curva e obtemos esse resultado. Aquele mesmo resultado obtido anteriormente, só que lá a gente fez tabela de valores, né? E agora a gente calculou o limite usando propriedades. Então, quando você pensar agora na equação da reta, y igual a 2x menos 1, por exemplo, esse 2 que aparece aqui, esse coeficiente, é a derivada da função em um ponto, tá? Notem isso. E lá no ensino médio a gente não fala nada de derivada, né? Ok, esse limite a gente pode reescrever ele de uma outra maneira, tá? Esse limite especial aqui, primeiro vamos começar aqui com a equação da reta secante novamente. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma troca de variável. Vamos trocar x menos a, por exemplo, por hzinho. Essas letras estão padrões, é bastante utilizado em vários livros. Então, se a gente troca x menos a por h, tá? Fica dessa maneira. Só que aqui aparece o x. Então, eu isolo o x nesta equação, x é igual a h mais a. Então, onde tinha x, agora a gente tem h mais a. Essa é uma outra forma que a gente pode reescrever a equação essa inclinação da reta secante. E aí? O ponto agora fica desta forma, o ponto Q. A mais H e a F de A mais H. Ou seja, eu troquei o X por A mais H. Onde esse H é chamado de incremento. Ele é um número pequeno, mais uma vez, pequeno quanto a gente queira. Tá? Então, se a gente faz aquele mesmo processo, que eu não vou repetir aqui para não ficar também muito repetitivo, tá? Então, a gente faz agora aquela diferença, a gente obtém que essa medida aqui, agora é f de h mais a, menos f de a, menos a função no ponto, tá? E esse termo aqui, notem, se a gente faz esse termo menos esse, distância entre dois pontos, para que a gente tenha essa medida, vai dar exatamente h. Então, aí você divide o quociente, né? Esse termo dividido por esse. Portanto, a equação fica neste formato. E agora, o limite. Lá a gente tinha x tendendo a a. O que acontece agora? Pela nossa nova definição, h é x menos a. Notem que, se x tende a a, o que nós vamos obter? A menos a, zero. Ou seja, quando x tende a a, h está tendendo para zero. Por isso que essa notação aqui, ó, h tendendo a zero. Pronto. Esse novo limite, escrito dessa forma aqui, também a gente chamou de m, que é a inclinação da reta tangente. Então, na derivada, o que aparece são esses dois limites, esse e o mostrado anteriormente. Tá? Se a gente fala de velocidade, como a gente tinha começado a tratar lá no início do curso, o problema da velocidade, que a gente quer calcular a velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea nada mais é do que você voltar na física do ensino médio, pegar aquela taxa de variação média, tá? E fazer aqueles números, aqueles termos se aproximarem de um número. E isso a gente faz como? Aplicando o limite na notação, na nova notação de h tendendo a zero. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo essa função tender a um único ponto, ao ponto A. Então, a gente calcula agora a velocidade instantânea, a velocidade naquele instante, você está com o carro dirigindo, está marcando lá 80 km por hora. A gente pode calcular isso através desse limite.
Aí você pode me perguntar, poxa, mas é muito trabalhoso fazer essa conta, né, usando limite para determinadas funções. Com certeza, é bastante complicado. Por isso mesmo que a derivada, ela chega para usar uma ferramenta mais compacta, mais simplificada. Aí sim a gente vai ter depois, vou mostrar para vocês que a gente pode calcular essa derivada de uma forma muito fácil, muito rápida, com novos conceitos. Mas por enquanto, nós temos que usar pelo menos uma vez a definição de limite para fazer essas contas. Então a gente consegue calcular a velocidade instantânea com este resultado, sendo que a gente partiu de um resultado conhecido, que é a taxa de variação média, tá? E a gente chegou na taxa de variação instantânea passando o limite. Então agora sim, a gente pode voltar ao problema, tá? O objeto em queda livre, ele vai cair 450 metros, tudo bem? Ele está no alto de uma torre, lembrando que não estamos considerando a resistência do ar. Então aquela pergunta, qual a velocidade da bola após 5 segundos? Começou a cair, 5 segundos depois, qual é a sua velocidade? Então se a gente usa esse limite aqui, ó, inicialmente eu não vou substituir o A por 5, tá? O tempo aqui é 5, eu não vou substituir. Eu vou deixar uma variável, uma letrinha, só para a gente trabalhar com este limite, tá? Então vamos lá. Voltando à equação que a gente tinha comentado de Galileu, a equação da posição do objeto em queda sem resistência do ar, notem, nós não lançamos o objeto, tá? Nós soltamos. Então, queda livre. Então, a gente fica com esta equação aqui para resolver. Veja que aqui nós temos f de a mais h. O que a gente faz para calcular este limite? Simplesmente, a gente vai substituir onde tem t, novo domínio da função agora é o quê? A mais h. Então, eu vou trocar o t por a mais h. Então, onde tinha t, nós fizemos essa substituição. Agora, nós temos a mais h. Pronto. Aí, o t está ao quadrado. Então, a mais h ao quadrado. Menos, vejam, menos a função no ponto. A função no ponto está aqui, 4,9. No lugar do t, eu vou substituir agora o domínio desta função, que é o azinho, né? Então, azinho ao quadrado. Precisamos agora trabalhar com isso. Tá? Aqui nós temos o quê? Um produto notável, né? Que a gente aprende lá na 6ª série. Então, a gente vai abrir esse produto notável, ou seja, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, menos esse resultado aqui da função no ponto. Tá? Aparece aqui o menos. Como tem 4,9 aqui e aqui, vamos colocar em evidência. Está separado, né? Está multiplicando aqui todo mundo. Quando a gente faz essa abertura aqui dessas contas, notem que o a ao quadrado pode ser cancelado com o menos a ao quadrado. Percebe? Pronto, ficamos com esse limite para fazer as contas. Aí você pode argumentar, mas h está tendendo a zero, eu posso dividir por zero? Não, não podemos dividir por zero. Mas também você pode notar o seguinte, nós temos aqui h e h ao quadrado. Então veja, eu posso simplificar aqui todo mundo por h, não posso? Então, fazendo isso, simplificando aqui todo mundo por h, obtemos esse resultado aqui. Vejam, esse limite agora, eu posso passar o h, substituir o h por zero, sem problemas, correto? Não vai ter divisão, por exemplo, por zero. Então, fazendo isso, passando o limite, h tendendo a zero, sobra o quê? 2a. 2a é constante, a é um número, né? Sai do limite. Então, 2 vezes 4,9 dá 9,8a. Pronto, então a velocidade no instante de tempo qualquer, que eu estou chamando aqui de A, é igual a 9,8A para um problema em queda livre, claro. Então, se a gente substituir agora o t igual a 5, ou seja, esse Azinho agora é o número 5, é só substituir 5, multiplicar e você vai obter aqui 49 metros por segundo. A velocidade no instante t igual a 5. Então veja que é uma forma prática de a gente calcular a velocidade no instante que a gente queira, no instante de tempo qualquer, sem precisar de um intervalo, como é feito no ensino médio, né? A gente precisa de intervalo, posição inicial, posição final. Agora não é mais necessário. Mas ainda temos bastante dificuldade para fazer essas contas, tá? Sendo que a gente pode fazer isso de forma muito mais rápida, como a gente vai ver futuramente, usando conceitos de derivada, novas propriedades, novos teoremas. E a gente calcula isso aqui, que a gente fez em apenas uma linha, rapidinho a gente vai fazer essas contas. E para terminar o exercício, o exemplo, a letra B pergunta qual é a velocidade, o tempo. A letra B pergunta
com que velocidade a bola chega ao solo, né? Ela está caindo, a gravidade está empurrando para baixo e com isso está aumentando a sua velocidade. Então queremos saber qual é a velocidade com que essa bola vai chegar ao solo. Tudo bem? Então, para a gente calcular esta velocidade, tá? Nós já temos a fórmula, né? A fórmula está aqui. A fórmula é a mesma. Porém, para calcular a velocidade com que ela chega no solo, o que eu preciso? Preciso saber o tempo que ela gastou para chegar no solo, né? Então, eu preciso de um T que eu vou chamar aqui de T1. E para calcular esse tempo, o que a gente pode fazer? Vamos lá. A equação de Galileu, que a gente está usando aqui desde o início, dado por essa equação, f de t igual 4,9t ao quadrado, e o objeto ele vai cair do alto de uma torre que tem 450 metros. Então, eu conheço a altura da torre. Então, se eu substituir a função pela sua altura, pronto. Aqui agora é só isolar e encontrar o tempo. Vejam que tá ao quadrado eu vou ter mais ou menos. Como a gente está trabalhando com tempo, a gente despreza o negativo. Fica só com o positivo. Então, fazendo essa conta aqui, calculando a raiz quadrada, nós vamos encontrar que o objeto vai levar 9,6 segundos para chegar ao solo. E aí, você pega agora esse número, substitui na equação da velocidade, esse tempo, né? E calcula a sua nova velocidade com que o objeto vai chegar no solo. E aí vocês podem finalizar o exercício. Tá ok? Perfeito. Então, de fato, os limites do tipo está apresentado aqui, né? O limite da função f de a mais h menos f de a dividido por h, quando h tende a zero, ele surge naturalmente, pessoal, em diversas áreas do conhecimento. E é conhecido pelo termo taxa de variação. Em geral, o termo taxa de variação instantânea, mas é utilizado apenas taxa de variação. Então, por ser um limite que aparece em vários mecanismos, vários resultados, várias áreas do conhecimento, ele é um limite especial. E esse limite especial a gente chama de derivada, nada mais do que isso. E aí os matemáticos buscaram construir uma teoria que a gente possa calcular isso de maneira mais simples, mais compacta, mais elegante. Então é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Tá? Então vamos começar agora, ainda trabalhando com limite, mas já começando a dar umas definições, nomenclatura. Tá? Onde tinha aquele mzinho de inclinação, agora a gente vai usar o f', que é muito comum usar a derivada usando esse termo, f' de a, que vocês leiam f' de a. Então, aquele limite agora da derivada, a gente vai representar dessa forma aqui, usando o f'. É a nossa primeira notação de derivada. Depois, essa definição aqui, essa notação f' de a, ela vai ser usual. O que vai sumir é o lado direito, né? O limite. Tá? Então, a nossa definição fica assim agora. Esse limite aqui é a derivada. Esse é o limite que a gente está definindo como derivada, usando essa nova notação, f' de a. Tá? Não pode esquecer da outra forma de escrever o limite, que é o primeiro que a gente começou a trabalhar, né? Então a gente tem essas duas possibilidades. Todos esses dois limites são conceitos de derivada. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal, é encontrar a derivada da função f de x, x ao quadrado menos 8x mais 9. Tá? Em torno de um número qualquer, o número a. Então eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte fato. Nós vamos calcular a derivada aqui ainda usando o processo de limite. Peço paciência, tá? Como eu disse, essa derivada dessa função, eu posso calcular ela em apenas uma linha, coisa bem curtinha, posteriormente. Por enquanto, a gente tem que usar o limite. E aqui vocês vão perceber que quanto mais a função é complicada, mais difícil é calcular o limite. Você vai percebendo que as contas vão aumentando, conforme a função. Por exemplo, eu tenho uma função f de x. Para que eu quero calcular a derivada dessa função? Eu vou dar um exemplo aqui mais claro, mais rápido, tá? Por enquanto. Se essa função aqui fosse o deslocamento de uma partícula ao longo do tempo, por exemplo, e se eu calculo aqui a sua derivada, o que eu vou estar obtendo? Tenho posição, quando eu derivo uma vez, eu vou obter a velocidade desse objeto. Tá? Em outras situações, isso vai representar outra coisa. Então, depende do que você está trabalhando. Tá? Mas, inicialmente, vamos nos preocupar apenas com a função. Vamos querer calcular a derivada, que por hora é calcular aquele limite especial. Então, vamos lá. Vou calcular a derivada desta função no ponto A, f' de a. Quando eu calculo a derivada de uma função num ponto,
o que eu obtenho é um número, tá? O que a gente vai obter aqui é um número. Mas, quando eu calculo, por exemplo, a derivada de uma função em um ponto qualquer, aí eu vou obter uma função. É o que a gente faz na física. Tem uma posição, derivo, encontro uma equação da velocidade. Porém, se eu substituo um tempo, um instante de tempo, um número, aí eu vou obter o resultado, um número, tá? Então, vamos nessa. Vamos usar o limite. Como é que a gente usa esse limite? A gente vai substituir o x por a mais h, correto? Como a gente já fez anteriormente. Então, onde tem x, eu vou substituir por a mais h. Aqui está ao quadrado, tá? Menos 8 vezes x, a mais h, mais 9. Pronto, então aqui é esse primeiro resultado. Quanto maior ou mais complicada esta função, notem que isso aqui vai se transformar em muita conta, né? Vai dar bastante trabalho. Basta ser x ao cubo, vocês já vão perceber que vai dar uma certa dificuldade, tá? Mas é possível fazer as contas assim também. Vamos lá. Menos f, ou seja, a função no ponto A. A função no ponto A, basta trocar o x por A. Mais uma vez, vamos abrir aqui o produto notável e colocar esses termos aqui todos juntos, agrupar, tá? Então, fazendo aqui o produto notável, fazendo esse produto a distributiva, e cuidado com a questão de sinais. A gente não pode se atrapalhar nos sinais, por quê? Aqui, por ser uma conta simples, se for errar um sinal, eu vou errar apenas no resultado. Errei o resultado porque errei um sinal, mas cuidado, né? Um engenheiro, por exemplo, quando ele está modelando uma ponte, se na sua modelagem ele erra um sinalzinho, ele pode derrubar uma ponte, matar pessoas, etc. O médico está fazendo a cirurgia. Se ele erra ali por pouco, né, um mais para lá, um menos para cá, então ele pode levar a óbito um paciente. Então, na matemática, é algo parecido. A gente tem que ter muito cuidado com a questão de sinais. A gente não pode cometer erros. Então, veja, aqui nós temos o menos do limite que aparece, da taxa de variação. E aqui está dentro de parênteses, né? A função que a gente tem que fazer o produto dos sinais aqui, ó. Então, feito o produto aqui dos sinais, a gente obtém agora esta equação aqui, onde nós podemos simplificar. Percebam, aqui nós temos a ao quadrado, aqui nós temos menos a ao quadrado. Então, esse dá zero, né? Mais 9 menos 9. Então, fazendo essas contas, simplificando aqui o que a gente pode simplificar, nós obtemos esse limite agora, mais compacto. Mais uma vez, o h tende a zero, então não pode sobrar h no denominador. Mas você nota que a gente pode simplificar todo mundo nessa expressão por h. Então agora nós obtemos o limite de um polinômio, onde a variável é apenas h. H está tendendo a zero. Então você aplica isso daqui, o h é zero, sobra o quê? 2a menos 8. Então a derivada desta função no ponto A é igual a 2a menos 8. E quem é este a? A é o número que você quer calcular a derivada nesse ponto. Notem que, no lugar do a aqui, poderia ser um x. Vocês vão ver isso no livro texto, né? Próximo ponto. Quando esse a for um x, aí você obtém 2x menos 8. Você obtém uma função. Quando esse a é um número, você obtém aqui como resultado um número. Então, eu sugiro aqui mais alguns vídeos para que você possa calcular ainda a derivada através de limites. Praticar isso um pouco mais, para depois a gente ir para conceitos ou resultados mais sofisticados. E aí a gente não vai mais precisar usar esses limites que são, em geral, mais trabalhosos de calcular. Só chamando a atenção mais uma vez, veja como essa equação ela é muito importante, né? Chamando mais uma vez a equação da reta tangente, em que esse coeficiente agora a gente troca aquele m, f' de a. Ou seja, esse termo que aparece aqui nada mais é que a derivada de uma função num ponto, tá? Só para relembrar isso aqui. Então, as recomendações, mais uma vez, né, é estudar bastante, ler o livro texto, fazer exercícios, assistir os vídeos sugeridos. Quem tiver disponibilidade que possa consultar mais livros e fazer mais exercícios seria também muito bom. Então, bons estudos e até a próxima.